Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel e no resto do Oriente Médio, hoje, dia 7 de fevereiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde em Jerusalém, neste momento, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam as ações israelenses aqui na faixa de Gaza. Como vocês podem ver, se intensificaram um monte de bombardeios aqui, um monte de ataques nessa região, embora a área ocupada por Israel não tenha mudado de forma significativa, houve muita ação aqui de ontem para hoje. Também houve ação no norte aqui de Israel, no sul do Líbano, mas o mais importante foi um ataque aqui nessa região de Al-Qazair, que é perto de Homs, na Síria, né? Homs é uma das maiores cidades da Síria e teve esse ataque israelense aqui que visou alguns terroristas conhecidos do Hezbollah, né? Foi feito um ataque aéreo, o pessoal de lá está reclamando muito disso daí, mas a verdade é que foi um ataque válido, uma vez que visou terroristas do Hezbollah na região, né? A gente tem informações sobre o Iêmen, de mais navios que foram alvejados pelos Houthis, e mais ataques americanos aqui na região também. E também temos algumas informações sobre os desdobramentos dos ataques americanos à Síria, que hoje, na verdade, estão meio eclipsados por conta do ataque aqui, não é aqui não, é aqui em Homs, onde foi feito o ataque israelense, né? Temos também informações sobre o acordo de paz que está avançando supostamente entre Hamas e Israel, segundo o Qatar, mas que é totalmente inviável no final das contas. E vamos falar também sobre a visita do Milei em Jerusalém, que aconteceu ontem, né? Ainda está na região hoje. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Um Beijo na Minha Sobrinha Maria Carolina, Papaizinho Lindo da Marina e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Não tem muita novidade aqui na faixa de Gaza, como eu expliquei, só dá para ver aqui que a ação está grande, né? Tem muita coisa acontecendo aqui. Uma das coisas mais relevantes foi isso daqui, ó. O Daniel Hagari, que é o porta-voz do exército israelense, esclareceu que os militares descobriram documentos e outros materiais em um túnel lá na cidade de Gaza, na faixa de Gaza, indicando links diretos com o Irã. Ou seja, o importante disso daqui são documentos que mostram de fato a ligação entre o Hamas e o Irã. Todo mundo sabe que essa relação existe, mas nas cortes internacionais de justiça é sempre bom você ter provas sobre isso, né? Nós descobrimos documentos oficiais do Hamas de 2020, inclusive detalhes de fundos transferidos do Irã para o Hamas, para o Sinwar especificamente, entre 2014 e 2020. Mais de 150 milhões de dólares foram transferidos, né? Aqui tem a imagem do que eles encontraram lá. Como vocês sabem, o Sinwar, na visão dele, já está correndo, não tem mais esconderijo para ele, né? Ele está correndo lá na faixa de Gaza, tentando escapar das forças israelenses. Deixa eu tocar esse vídeo aqui, tirar o som. Isso aqui foi o cofre que eles encontraram lá nesse túnel. Isso aqui é um túnel, né? Tem aqui uma série de outros equipamentos e documentos, aqui, ó, muitos documentos nesses sacos plásticos todos aqui, que foram identificados, e lógico, tudo isso ainda vai ser analisado com calma, mas aparentemente tem um monte de informação aqui. Num desses sacos que eles abriram aqui, tinha uma sacola, tinha dinheiro, tinha dólares, vocês viram ali, né? Ou seja, realmente uma situação crítica ali pro pessoal do Hamas. De novo, não pegaram nenhum terrorista do Hamas, mas isso daí tudo é evidência muito importante, né? Bom, fizeram também um ataque numa casa em que havia um terrorista procurado ali, conseguiram destruir a casa com um míssil depois. Aqui no sul do Líbano, mais ataques israelenses em posições do Hezbollah ali, parece realmente um ataque muito grande. Mas o que marcou a noite de ontem para hoje foi justamente o ataque na cidade de Homs, né? Então a agência de notícias Sanaa, que é do Estado sírio, citando uma fonte militar, disse que um número de civis foram mortos e feridos num ataque israelense na região de Homs. Então isso aqui foi as primeiras notícias que saíram, que houve um ataque israelense em Homs. À medida que o tempo foi passando, apareceram vídeos, inclusive, desse ataque. Deixa eu mostrar esse daqui para vocês.
Ou seja, claramente atingiram um depósito de munição ali, né? Não foi, isso não é uma explosão de míssil só caindo ali, atingiu um depósito de munição qualquer. Homs fica aqui nessa região aqui da Síria, bem aqui no norte do Líbano, né? Então essa cidade é Homs, mas na verdade esse ataque um subúrbio de Homs, né? Uma cidade próxima ali, Al-Qusair. Eu acho que é assim que pronuncia, não sei se pronuncia assim. Enfim, tem mais vídeos lá da região, das explosões acontecendo. Dá para ouvir nesse vídeo aqui o som do avião, né, do avião israelense que fez o bombardeio, né? E tem aqui também uma imagem da explosão que aconteceu ali em Homs. Aqui estão dizendo que atingiram a região de Al-Auras. Então a gente tem agora duas versões conflitantes, né? Uma fala que foi aqui em Al-Qusair e outra fala que foi aqui em Homs mesmo, na cidade de Homs, aqui nessa região aqui mais a sudoeste da cidade. A gente não sabe qual das duas versões é a real, mas o fato é que aqui está a imagem da destruição causada na região. Dá para ver que realmente um prédio totalmente destruído aqui, uma grande explosão sem dúvida alguma. Não deve ter sobrado muita gente aqui nesse prédio, certamente com a explosão do armamento que estava aqui, da munição que estava aqui, deve ter afetado outros prédios na redondeza também, né? Dá para ver a destruição muito grande ali nessa região, né? A agência France Press, né, citando uma fonte próxima à milícia do Hezbollah, eles chamam aqui de guerrilheiros do partido, mas na verdade são dois terroristas do Hezbollah, foram mortos como resultado desse ataque israelense em Homs, né? Então, um deles é esse rapaz aqui, ó, o Muhammad Shamas, que foi morto na Síria, no ataque lá na cidade de Homs, e esse daqui que não dá para ler o nome dele aqui, mas eu botei no tradutor, e está falando aqui que é o Muhammad Ja'far Azili. São os dois terroristas que foram mortos nesse ataque, né? Deus é o que está escrito, essa coisa toda aqui atrás é Alá, né? Deus lá, e esse aqui é o cartaz lá do Hezbollah para homenagear os mártires, como eles chamam, que são os terroristas mortos, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre um pronunciamento do ministro da Defesa, o Gallant, lá de Israel, né? Dizendo que as forças israelenses desmantelaram 18 dos 24 batalhões do Hamas, tornando a força não mais funcional, né? A gente falou sobre isso ontem também, mas falamos de uma outra forma, que o Hamas, segundo eles, o Sinwar já não está controlando mais o Hamas já está agora composto de grupos isolados, sem coordenação central, né? Também fala aqui sobre alguns resultados dos mortos lá pelo ataque americano ali na região de Deir ez-Zor. A gente já falou sobre isso ontem, e também sobre a disposição das milícias iraquianas, dos grupos terroristas iraquianos ali, de continuar os ataques às bases americanas, né? Nenhuma grande novidade aqui hoje, né? Agora, a gente falou sobre isso ontem, sobre navios que foram atingidos ali na região do Mar Vermelho e do Golfo de Aden, né? E aqui a gente tem a informação do Comando Central americano, que os terroristas dos Houthis ali, apoiados pelo Irã, conduziram várias tentativas de atingir navios com mísseis ali no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. No dia 6 de fevereiro, aproximadamente entre 1 hora da tarde e 4 horas da tarde, desculpa, entre 1 hora da manhã e 4 horas da tarde, eles tentaram atingir vários mísseis, atingir com mísseis vários navios, né? Um deles seria o MV Starnazia, que não tem nada a ver nem com os Estados Unidos nem com a Inglaterra, mas eles dizem que tem. Ele reportou uma explosão próxima do navio, causando pequeno dano e nenhum ferimento. Esse aqui é o Starnazia, esse aqui é o navio que eles estão falando. E depois, às 2 horas da tarde, outro míssil tentou atingir aquele lá, mas o SS Laboon, que é um dos navios americanos que estão ali na região, conseguiu desviar o míssil, conseguiu destruir o míssil, né?
O Star Nasia continua funcionando sem problemas e segue em direção ao destino dele. Os outros 3 mísseis provavelmente visavam o MV Morning Tide, um navio de Barbados, que é de propriedade dos ingleses, e estaria operando ali no Mar Vermelho. Os 3 mísseis atingiram a água perto do navio sem nenhum efeito, né? O Morning Tide é esse navio aqui. Tá meio caidinho esse navio, né? Mas enfim, é esse daqui que eles estão referenciando. Ou seja, foram tentativas dos Houthis, mas não conseguiram atingir nada de fato, né? Os americanos e britânicos atingiram a cidade de Hodeidah, no Iêmen, né? É essa cidade aqui, se a gente for aqui no mapa do Iêmen, é essa cidade aqui portuária, aqui, ó. Esse porto aqui de Hodeidah, perto do Mar Vermelho, essa região aqui foi atingida pelos americanos e britânicos aí, mais um bombardeio da coalizão ali contra o Iêmen, né? Contra os Houthis no Iêmen. Bom, algumas imagens aqui meio depressivas do pessoal no funeral dos terroristas que foram mortos no ataque americano ali na região de Deir ez-Zor. Aqui outras imagens de destruição causada no ataque do Deir ez-Zor ali na região, do ataque dos americanos na região de Deir ez-Zor, né? Enfim, mais uma área aqui que foi atingida aqui, segundo eles estão dizendo, 7 terroristas desse grupo lá foi destruído ali, né? Bom, e o Qatar disse ter recebido um retorno positivo do Hamas sobre um acordo de reféns, que eles aceitariam negociar os reféns israelenses. Parece uma boa notícia, né? Até você ver qual é o plano que está sendo colocado, né? A Astra Intel aqui fala que o plano, o que o Hamas quer para liberar todos os reféns de Israel, a cessação de todas as hostilidades e os israelenses saírem da faixa de Gaza, a liberação dos reféns israelenses em troca de todos os prisioneiros palestinos mantidos por Israel e a proibição de entrada de judeus no Monte do Templo, né? Ou seja, isso daqui parece mais uma brincadeirinha, uma sacanagem dos caras do que um plano sério. Então esquece, não tem nenhuma chance de acordo, pelo menos por enquanto, né? E bom, a gente tem que dar crédito quando o crédito é devido. O governo Lula já fez um monte de merda nesse conflito, mas agora tomou uma decisão correta. Ele decidiu não conceder residência humanitária a palestinos, né? Que bom que o idiota do Lula não foi tão idiota assim, porque nem a Arábia Saudita aceita, nem Egito aceita, nenhum país árabe aceita. Mesmo os outros países têm receio de receber os palestinos, porque está cheio de terroristas ali junto com eles. Não é que todo palestino seja terrorista, mas tem um monte de terroristas ali no meio. Então havia a possibilidade do Brasil aceitar um monte de terroristas aqui, e isso acabou sendo... O Brasil voltou atrás justamente pelo risco de muitos palestinos virem para o Brasil e causarem um caos ainda maior do que já tem aqui no Brasil com os refugiados afegãos e com os refugiados venezuelanos. Tem um monte de refugiados aqui no Brasil já, e os palestinos também iriam causar mais uma série de problemas aqui. Felizmente, algum iluminado iluminou a frente do Lula e ele viu o óbvio que ia ser uma tragédia isso, né? Bom, e por final, falar aqui do Milei. O Milei está lá em Jerusalém hoje. Cara, como é bom saber que o maior libertário da nossa era está do lado correto, né? Infelizmente, o movimento libertário, o movimento anarcocapitalista, tem um monte de gente que, por motivos que eu não consigo imaginar quais são, acham que Putin é um defensor das liberdades, que a guerra é uma guerra entre a OTAN e o Putin, que não sei o que lá, que os globalistas estão do lado da Ucrânia. Umas ideias da conspiração, umas teorias da conspiração totalmente sem sentido. A coisa toda é muito mais simples. Um país invadiu o outro e ponto, né? E aqui o Milei mostra isso com muita simplicidade. O Milei, desde o primeiro momento, apoiou a Ucrânia. O Zelensky foi lá na posse dele, lá na Argentina, e agora em Israel também. O Milei fez questão de vir em Israel, mesmo no momento que está complicado para ele lá na Argentina, né? A lei dele de bases foi repelida pelo Congresso, agora vai voltar para a etapa zero. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo lá no canal Ancapsu, mas mesmo nesse momento ele veio aqui para Israel, como tinha prometido, e se emocionou e acabou chorando lá no Monte do Templo, né? Uma coisa muito emocionante. Foi muito bem recebido lá pelos israelenses ali na região. Realmente é um cara que está transmitindo a imagem correta dos libertários para o mundo, né?
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.